melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero. Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. Sabe o que está rolando no bairro Triângulo? Pavimentação através do Psyu Juazeiro. São 36 ruas que recebem pavimentação asfáltica, além de nivelamento, canaletas e meio-fio. Mais de 15 milhões de reais investidos, tudo com recursos do município. Com isso, a população terá todo o bairro Triângulo saneado e pavimentado. É mais saúde, segurança e qualidade de vida. E muito mais vem por aí. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Quando a história é real, a mudança também é. Cheguei em Juazeiro, eu tinha 18 anos. Na Unileão, eu amadureci. E agora, eu estou vendo os meus sonhos se tornarem realidade. Eu era uma criança super curiosa. Desde pequena, eu quis ser cientista. Sem ficção, só vidas reais evoluindo aqui no terceiro melhor centro universitário do país. Mega Vestibular 2026. Inscreva-se. unileão.edu.br. Prova 6 de dezembro. Unileão com você, sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez da entrega. Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite! Chegamos! Hoje é dia de Vale Esporte, segunda-feira. Hoje é 17 do mês de novembro e ele está ali. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite pros amigos da Vale FM 99,9. Boa noite pra João Alves Feitosa Filho, também conhecido como JF. Boa noite Marco, boa noite Delton. Um abraço pra você que nos acompanha pelo Timaço no nosso primeiro programa da semana. João Filho, senhor. Final de semana. Semana passada a França garantiu Sim. o passaporte para a Copa do Mundo. Aí final de semana nós tivemos Portugal, Sim. Croácia e Noruega. Portugal ganhou de 9-1. Foi. E o Olé. Fora as ameaças. E a Noruega? 4 na Itália, que precisava ganhar de 9. Com 2 gols do Haaland. 2 gols de Haaland. Ô menino pra deixar de fazer Croácia gol. Também na Copa do Mundo. Croácia, é isso? Croácia Foram 4 da semana passada pra cá, né? Isso. E hoje tem mais 2 se classificando? A Alemanha tá classificando. Tá jogando em casa, né, a Alemanha? Tá jogando em casa. Tá vencendo com uma mão de pão pra cima da seleção da Eslováquia. 5-0. Eita bexiga. E tem também a Holanda. A seleção preferida do Marco Valério. A Holanda tá goleando a seleção da Lituânia 4-0. Jogos ainda em andamento. A Holanda é uma seleção que eu acho que já merecia ter sido campeã mundial. Acho que a Holanda já teve aí algumas... E dessa geração... excelentes gerações que mereciam ter conquistado uma Copa do Mundo. Viu? E essa é fraca, na minha opinião. Geração pra mim é fraca. Pois é, já teve boas gerações aí que já poderiam ter dado um título
a Holanda, e esses títulos não vieram ainda, né? Eu acho que tem um futebol bonito a seleção holandesa, não de agora, já de um bom tempo, né? E sempre revelou grandes jogadores, não é, Delton? Exatamente. Também. Se você pegar, por exemplo, os grandes jogadores da Itália e os grandes jogadores da Holanda, os holandeses são bem melhores. Eu também acho que os holandeses... E a Itália já foi campeã principalmente 4 vezes. na peça ofensiva, porque assim, a Itália teve alguns bons, excelentes defensores, que são praticamente jogadores que são lembrados por quase todos os grandes atletas quando montam suas seleções, como o Paolo Maldini. É um cara que tá sempre, o Buffon, goleiro. E tá o Baresi, hein, Delton? Franco Baresi, que era um zagueiraço. Então, o Gattuso, não é? Que o pessoal lembra muito, né? Gattuso, que hoje é o treinador da seleção italiana. Né? Exato. Você vai lembrar de alguns jogadores que fizeram história realmente com a seleção. Né? O Ancelotti jogava muita bola, Delton. Pois é. Aí Antonioni. Exato. Aí você Pirlo. Aí você vai pegar os atacantes. Andrea Pirlo, né? Aí você vai pegar os caras do meio pra frente, aí vai ter um Baggio, aí tem o Paulo Rossi mais pela história do que pro futebol, que eliminou a gente, né? Tal. Tinha o Conte, que era um bom ponta direito. Bom ponta, mas nada muito. Nada demais. Del Piero, né? Del Piero jogou, era um bom jogador, nada muito expressivo. Se você for pegando os caras das peças ofensivas, né? É muito mais a Itália, por ser um futebol muito mais ali que sempre valorizou mais posse de bola e defensivo, né? Você não tem lá esse jogador. Agora você vai pra Holanda, meu amigo, aí é perder de vista. E tanto faz ataque como defesa. Sempre, né? Na geração que você citou, alguns atletas aí ganharam a Copa de 2006, né? Que a Itália ganhou a Copa de 2006, né? Exato. Que foi, pra mim, uma das piores Copas que houve. Depois da de 90, que foi na Itália, eu acho que aquela Copa de 2006 foi uma Copa triste. Aliás, uma Copa na Alemanha que ninguém jogou bola. Aquela Copa, Delto, tinha uma seleção que era favoritaça, o Brasil. E que não ganhou. E que foi eliminada nas quartas de final pela França. O Brasil era muito favorito. A Alemanha, que jogava em casa, também quebrou a bola na Copa. E o Brasil vinha do título de 2002, né? Era. O Brasil vinha do título. Eu acho que o Brasil 2002, foi soberba, sabe? Copa América, Copa das Confederações. Acho que o Brasil... E assim, atropelando todo mundo. Eu acho que o Brasil foi soberba. Foi soberba. E uma geração de bons, grandes jogadores, né? Kaká, Adriano Imperador. Era seleção boa. Robinho começando. Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Fenômeno. Entendeu? Ainda tinha Roberto Carlos. Tinha o Kaká, né? Lúcio Zagueiro. Emerson no meio, Era né? um timaço, rapaz. Espetacular. O Zé Roberto vivendo uma grande fase no futebol alemão. Treinador era o Parreira, né? 86. 2006 era o Parreira. Né? Mas, Marco Valério, vamos mudar para assunto para o esporte local. Traga para cá. Marco Valério, houve uma reunião no final de semana. Já vem um movimento nos bastidores, não é de agora, já faz alguns dias, que o empresário Juraci Silva, aquele que esse ano bancou em casa no Campeonato Cearense... E que torce pelo Guarani. Que torce pelo Guarani, já teve muitas vezes presente no Guarani. Ele está numa negociação, já faz alguns dias, já faz um bom tempo, com o França, que foi dirigente do Icasa, na tentativa de colocar um time profissional, disputar o campeonato. Eu tomei conhecimento, Marco Valério, que esse final de semana o Juraci teve reunido com o pessoal da prefeitura de Caririaçu, Marco Valério. E a informação que nos chega vindo de Caririaçu é de que o Juraci foi para lá porque a intenção dele, Marco, é comprar, ou se não já comprou, a informação é de que ele já está com o negócio fechado, para adquirir o Pacatuba, o time do Pacatuba, e trazer para jogar em Caririaçu a terceira divisão do futebol cearense. Mudaria o nome do time? Não sei. Essa informação eu não tenho ainda. Mas que era adquirir o Pacatuba. Provavelmente sim, né? Faz sentido Pacatuba, manter o nome Pacatuba. Pode criar aí um nome fantasia, manter o CNPJ, a inscrição na federação. E trazer o time para jogar em Caririaçu, para um possível acesso, depois o pensamento, que eu já tomei conhecimento, é de trazer para jogar em Juazeiro do Norte. Começar disputando a terceira divisão. Eu não sei qual é o principal objetivo do Juraci, se é revelar jogadores, ou é de ter o seu próprio time. Eu não conversei com o Juraci, mas peguei as informações
Inclusive que o objetivo, pelo menos o que a gente tomou conhecimento, é que o nome do time poderia ser JAL Esporte Clube. Eu também soube. Seria JAL Esporte Clube. Que poderia ser JAL Esporte Clube. JAL Esporte Clube. Em homenagem ao nome da loja dele. Um time empresa, né? É um time empresa que o Juracy seria proprietário e colocaria esse time para disputar o Campeonato Cearense da Terceira. Aliás, a vaga já tem, né, do Pacatuba. Em parceria com o França, né? Eu soube que o França faz parte aí tem andado muito com o Juracy, né? Tem conversado muito nessa história aí. O França, Delton, ele enveredou por aqueles caminhos de se conseguir convênios, tanto é que tem o instituto dele, que é o IESCA, exato, que promove o futebol de base, com garotada e tudo. Ele consegue recursos federais junto ao Ministério dos Esportes para bancar esse trabalho, e é um trabalho hoje superavitário. Então ele... Não, é um trabalho que só entra dinheiro do governo. Digamos assim, Delton, ele encontrou o caminho das pedras para buscar recursos, coisa que times profissionais daqui não conseguem. Até agora não conseguiram fazer. Não tem institutos, organizações sociais para fazer o trabalho hoje e conseguir esses recursos. Então poderia, claro, dar uma boa parceria, né? Porque a gente sabe que o Juracy, ele é um dirigente ousado, que ingesta valores nas equipes nas quais ele participa. E o França, com a sua organização, poderia também captar recursos. Aliás, Delton, como é que ficou aquele entendimento? Porque há cerca de 40 dias atrás, o Kleber Lavô esteve até aqui no programa, e ele veio também para conversar com o Juracy. Havia uma possibilidade de se reativar o Juazeiro Empreendimentos, que hoje tem sede lá em Fortaleza, novamente em Juazeiro. Havia uma negociação, uma conversa. Era o que queria o Juracy na época, né? Era o Juracy queria na época. Mas o Juazeiro Empreendimentos, Marco, não pertence ao Kleber na sua totalidade. O Kleber vendeu uma parte já faz um tempo isso, não é de hoje. O Kleber faz o garimpo dos atletas, bota lá, e eles têm levado muitos atletas para clubes pelo Brasil afora. Atletas ainda com 16, 17 anos, que saem daqui e vão para alguns clubes por aí. Esse é muito o trabalho do Juazeiro. Quando o Kleber esteve aqui, que conversou, ele até participou do programa, no mesmo dia ele teve uma reunião, logo depois, com o França, com o Juracy. No outro dia ele ligou, está dizendo algumas informações, até nos pediu que não adiantasse, que ele estava conversando, e ele falou algumas situações, que o interesse do Juracy era comprar e ele não tinha o interesse de vender. Ele falou do interesse de, não, eu queria se fosse para eu comandar, eu disse, o Juracy não vai botar o dinheiro, deixar você comandar o futebol sem ele ter a participação, né? Foi exatamente o que eu disse. Quem está comprando quer tá mandar comprando, quer mandar, né, não quer natural, botar dinheiro na mão de ninguém e para os outros tá mandando, né? Na época eu até não adiantei mais a conversa, porque pela conversa que eu tive com o Kleber, deu para perceber que a coisa não ia andar. Então, mas já faz alguns dias que essa notícia do Pacatuba, ela cercava por aqui. Mas, enfim, a gente não procurava, Marco, o Juracy nem nada, mas aí veio agora a informação do Caririaçu, que ele andou reunido com a Cássio Leite, conversando com algumas pessoas lá, e de que o processo agora está bem adiantado nessa tentativa do Juracy de fato, ter o seu time para disputar o Campeonato Cearense, que era o que ele vinha buscando depois dessa experiência no Icasa. E aí a gente pode ter o JAL Presentes, não, o JAL Esporte Clube, JAL Presentes é a força do hábito, né? Para disputar o campeonato lá pela cidade de Caririaçu. Tomara que dê certo, porque a gente sabe que o Juracy é um apaixonado pelo esporte, que ele realmente investe, que até hoje ele só fez ajudar o futebol profissional da nossa cidade. Mas para além disso, Delton, né? A gente sabe que Caririaçu é uma cidade muito simpática, e aí teria que ver a questão do próprio apoio da população da cidade. Eu acho que a cidade poderia se identificar bem com um time local. Eu acho uma boa, sabe? Também acho. Agora, eu não sei se o estádio lá, o estádio eu não vi arquibancada, como é que é essa questão de capacidade. Acho que para jogar uma terceira divisão dá certo, né? Mas depois você subir para a segunda. Agora, eu gostaria muito mais, Delton, se para além da quantidade, a gente possa ter também qualidade. Porque no futebol do Cariri, tem time para todo lado. Se você se virar aqui, tem um time. Agora, a qualidade dos nossos times é que é muito ruim. A gente tem hoje um futebol de segunda divisão e se mantiver o regulamento dos anos anteriores,
A gente já vai ter a certeza de um time caindo para a terceira divisão no ano que vem. Tomara que isso não aconteça, que haja uma mudança. Então a gente tem muitos times, 3 em Juazeiro, 1 em Barbalha, 1 no Crato. Pode pintar mais um aí de Caririaçu. Repito, é sempre muito bem-vindo, desde que a gente tenha qualidade e não apenas quantidade, que é o que a gente tem tido de uma década para cá no futebol da nossa região. Há uma situação lá que hoje está sendo discutida até no futebol brasileiro, né? Hoje há uma discussão no futebol brasileiro que deve ser mais agitada após o campeonato, que é a história dos campos sintéticos, né? E lá é sintético, né? Lá em Caririaçu. O que é muito bom, que eu acho, né? Muito bom para aqui, para nossa região, um calor desse para manter grama, meu amigo, é um negócio ruim. Mas os atletas reclamam muito do piso, né? Porque lesão de joelho é uma coisa corriqueira de quem atua em campos sintéticos, né? Lá na Europa estão criando outras maneiras para manter campo e até os Estados Unidos hoje se cogita a possibilidade, por exemplo, o futebol americano usa muito campo sintético, né? Mas no futebol eles lá também estão discutindo isso. Mas a outra questão que está chegando aqui, que eu já estou recebendo mensagem de Caririaçu, Marco Valério, é que Rosivan Leite, que é o secretário, está empolgado, que comprou a ideia do Juraci lá em Caririaçu, é o que está chegando aqui. Eu acho que seria muito bom para Caririaçu e para a região, né, Delton? Não tenho dúvida disso. Primeiro, Caririaçu é uma cidade tão agradável, né? Aí você bota um time para disputar um campeonato, né? E lá, se houver o apoio realmente da prefeitura, eu não tenho a menor dúvida. O estádio lá é grama sintética, é? Lá é grama sintética. E eu não tenho a menor dúvida de que a população de Caririaçu, Marco Valério, vai com certeza abraçar essa ideia de que tenha um time lá disputando o campeonato. Não tenho a menor dúvida disso. Não tem. Vamos lá, meu querido Delton Sá. Vamos torcer para que dê certo, que realmente Caririaçu possa ter aí o JAL Futebol Clube, JAL Esporte Clube, JAL Empreendimentos. Como é que seria, Delton? Não, eu acho que é Esporte Clube. Pelo que eu soube, é JAL Esporte Clube. Que vai ser seria o nome da equipe, né? Porque não faz muito sentido. O Juraci é daqui, compra um time, vai botar para jogar em Caririaçu e deixar o nome Pacatuba, né? Não faz o menor sentido. Não, tem nada a ver, né? Não faz o menor sentido. Então, como é dele, é um clube, deve se tornar uma SAF, se não já é, que eu não sei qual é a questão do Pacatuba, mas o correto é que ele torne uma SAF, é propriedade dele, né? Passa a ser, né, uma sociedade anônima dele aí, e que ele possa fazer e se dar muito bem no futebol, um cara que gosta muito. Quis algumas oportunidades de ser dirigente, mas não tinha o tempo, né, necessário. Hoje diminuiu bastante essa questão das viagens dele, dos negócios dele, tá mais ali só. E é um cara que tem poder de investimento, né? Não. E gosta, né? Gosta. Ele ajudou muito o Guarani, ajudou o Icasa esse ano e vai ter o time dinheiro dele, né? Não é problema, mas ninguém bota um negócio para perder dinheiro. Claro, né? O cara tem para investir. Todo mundo tem que bota poder um negócio, de investimento, O cara bota um negócio, não quer estar só jogando fora, não. Quer, né, ter uma balança equilibrada, né? Um cara que é acostumado a fazer negócio para ganhar dinheiro não vai querer botar e adquirir um negócio só para estar brincando, jogando dinheiro fora. Não vai ser só tem que ser um investimento, mas levando para o lado realmente profissional. Fazendo uma pequena comparação com o Cariri, que é um time que tem um grupo empresarial muito forte e de empresários muito bem sucedidos aqui no estado do Ceará, a informação que eu tive é que o Cariri, infelizmente, tem sido um sumidouro de dinheiro nos últimos anos para o grupo empresarial que administra, né? Que infelizmente eles têm gasto muito, não têm tido retorno financeiro e nem muito retorno esportivo. Mas aí são opções, Marco, que são ligadas muito à questão de gestão. Eu acho que, e tendo uma pessoa tão experiente como é o senhor Raimundo Cordeiro, o Raimundinho, que foi prefeito, um empresário vitorioso, o futebol não pode ser tratado como o Cariri trata, tem que ser tratado de forma profissional. Por exemplo, uma pessoa da família assume setor de futebol de um time, um cara sem ter a menor experiência para lidar com futebol. Tem algumas opções, Marco, que você precisa distinguir, você precisa separar. Né? Eu posso até estar aqui à frente do time, estar dando a última palavra aqui, mas que eu preciso estar cercado de profissionais em todos os setores para a coisa funcionar.
E eu acho que o Cariri comete esse pecado. O Cariri precisa, de fato, dizer assim, vou tratar esse time como realmente uma empresa. Esse time precisa ser uma empresa. Eu preciso botar aqui, mas eles têm que me tirar isso aqui. E a partir do momento que se realmente essa posição for tomada no Cariri, eu não tenho dúvida, porque poder de investimento que o grupo tem é o mesmo do Juracy. Vai depender de como você faz o investimento, de que forma você leva a coisa. Eu acho que o Cariri teve um momento que quis fazer isso, mas o resultado foi muito ruim, e aí eles retrocederam. Porque futebol não tem, Marco. Assim, não é tão simples como a gente pensa. Não, basta formar um time, escolher o jogador, pagar direitinho. Não, às vezes a coisa não funciona, não dá certo. Você monta o melhor time que tem e o resultado não acontece. Qual foi o melhor time do Cariri? Na minha opinião, foi o que caiu. Individualmente falando, o melhor time... E de comissão técnica também. Exatamente. O melhor time que o Cariri montou, foi o que caiu. Foi o que foi descer lá para a terceira divisão, que todo mundo esperava subir. A gente estava falando do Juracy, eu falei aqui que o Juracy apoia o Guarani, apoiou em casa, e o nosso amigo Matias diz que ele também dá muito apoio ao campeonato sub-20 da Liege. Bora faturar, Marco Valério? Bora, Delson. Bora, bota a hora, João Filho. 18 horas e 28 minutos, 6 e 28 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Marco Valério, eu quero falar, sabe de quem? Gênesis Solar. Meu amigo, se você está cansado de pagar aquele absurdo na sua conta de energia, você precisa conhecer a Gênesis Solar, pois é a melhor opção. Especialista em energia solar, a Gênesis já realizou mais de 1.500 projetos aqui no Cariri e virou referência na região. Uma empresa séria com equipe especializada e tecnologia de ponta para você economizar até 85% na conta de luz, em sua casa ou no seu negócio, e cuida do seu projeto do início ao fim. Então, já fala com o pessoal da Gênesis Solar através do DDD 889-8217-7084 ou faz uma visita no Cariri Shopping ou na Avenida Castelo Branco 1547. E segue o Instagram, @Gênesis_Energia Solar. Gênesis Solar, energia que transforma, confiança que permanece. Conosco também no Timaço da Vale, Pizzaria e Hamburgueria Oval, oferecendo a transmissão no nosso canal no YouTube, que é o Rádio Vale FM 99 Oficial. Esfirras, pizzas, lasanhas, beirutes, é com a Pizzaria e Hamburgueria Oval. Salve este número e peça o seu. Ou peça a sua pizza, como queiram, 98842-9514. Chegou novembro, Black Casacom. É o mês inteiro de preço baixo em todos os setores da loja para você comprar, construir ou decorar o seu lar. E olha, quanto mais você anda pela Casacom, mais ofertas incríveis vai encontrar. Olha só, apenas 4 das dezenas de ofertas que encontra lá na Casacom. Revestimento Kumaru Soft Sedasa de R$ 49,90 por R$ 34,99 à vista. Tinta interna H Plus Hidracool 15 litros de R$ 110,90 por R$ 77,60. Argamassa C3 Casa Forte 20 kg de R$ 38,91 por R$ 28,90 à vista. E o Veda Top 12 kg da Veda City de R$ 118,67 por apenas R$ 79,90 à vista. Mais informações 3102-5100. Casa com Home Center, Rua Doutor Mauro Sampaio, 933 Lagoa Seca. Vem pra Casacom, porque aqui a casa é sua. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E lembrando que você pode fazer seus exames laboratoriais na Clínica Sigma, Rua Padre Cícero 941, no centro. WhatsApp 99203-5800. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Atenção, você que é atacadista no ramo de semijoias ou quer iniciar seu próprio negócio, vá até a loja Juazeiro Dourados. Oferecemos melhores preços do mercado. Os brincos infantis a partir de R$ 1,19. Lindas peças com zircônia a partir de R$ 5,90. Aliança a partir de R$ 3,79 com 1 ano de garantia. Kits banhada a ouro com 40 peças a partir de R$ 84,90. Agora temos relógios Oriente, Lins, Tecnos e Condor, legítimos, atacado e varejo. Juazeiro Dourados, loja da fábrica. Santa Luzia 263 no centro.
Telefone Zap DDD 88996314322 e o Instagram @Dourado Joias. E nesta semana o Cariri da Sorte tem 50 mil reais no prêmio principal para você. É isto mesmo, 50 mil reais no quarto sorteio do Cariri da Sorte para você fazer o que você quiser. E lembrando que tem um total de 6 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio no Giro da Sorte, 10 rodadas de 500 reais. E o Cariri da Sorte desta semana baixou de preço e só custa 5 reais, tudo isso com dupla chance. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte. Marco, antes de eu dar sequência aqui, deixa eu mandar um grande abraço, Marcão. Sabe quem tá ouvindo a gente agora? Quem tá ligado? O aniversariante do dia. Silva Lima. Silva Lima, pense nisso. Faça o nosso negócio crescer, Fazendo Silva seu Lima. negócio crescer. Silva Lima, ele tá dizendo aqui, rapaz, tu já tá no ar de novo, rapaz. Ele tá pedindo pra eu comprar a parte. Raimundo, não vendo não, viu, Silva Lima? Não dá não, meu dinheiro também não dá, viu? Passe já por aí, viu, Silva, pra pegar. Hoje foi meio corrido aqui, mas assim que terminar o Esporte SA, eu dou um pulinho aí. O meu amigo Silva Lima. Um abraço pro Silva Lima, que tá ligado aqui no nosso programa, no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Eu quero falar agora de Juazeiro Parafusos. Tem parafusos, ferramentas e ferragens. Há 25 anos, há mais de 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Tem completa linha de ferramentas Bosch. Novas e modernas instalações, mais ampla, confortável, moderna. Pensando em melhor lhe atender. E agora você compra calçado de segurança do trabalho, JF. E rolamentos industriais, João Filho. Sabe aonde? Na Juazeiro Parafuso, São Pedro 1768, no centro de Juazeiro do Norte. O telefone é o 3512-3876. Conosco também, Delton, Motopeças Padre Cícero. Vem aí a Black Friday. E quando a Motopeças Padre Cícero anuncia, é porque o negócio realmente é de verdade, hein? Dias 28 e 29 de novembro, capacetes, jaquetas, acessórios e muito mais, com descontos imperdíveis. Então, acelera pra loja e garanta os melhores produtos para tirar o fôlego. Motopeças Padre Cícero Black Friday, dias 28 e 29. Boa noite para dona Zenilda de Sena e toda a direção administrativa da Motopeças Padre Cícero. Dona Zenilda? Gente boa, né, Zenilda, dona de Catarina, João Filho. Zenilda, manda geral. Agora eu vou falar, sabe de quem? De quem? Daniel e de Léo. Galera lá da Rastro Pneus. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica, tudo com os melhores profissionais, Jareguga, e com os melhores produtos. Você tá chegando agora? Eu dei uma notícia aqui que você vai gostar, mas daqui eu não, nós. Você vai gostar. Você não tava ouvindo, não? Não. Tava não, mas você vai saber. Pergunta no ouvido de João Filho que ele responde pra você aí. Ele já recebeu umas 3 mensagens aí. Já, João Filho. Você sou forte. Rastro Pneus. Deixe o seu carro novo de novo, Jadeguga. De novo? Na Rastro Pneus. Sabe por quê? Porque cuidando do seu carro, cuidando de você. E eu falo agora da Comercial ZM, que realiza a campanha de jardinagem Steel, motosserras, roçadeiras, pulverizadores, sopradores, além de peças e acessórios direto da fábrica. E já tem preços de Black Friday lá na Comercial ZM. Por exemplo, você compra na Comercial ZM carro de mão Extra Forte Tramontina, R$ 359,99. Tem também motosserra Steel na Comercial ZM, R$ 1.347 à vista. Pulverizador a combustão, R$ 2.399. Lembrando que a Comercial ZM é a sua concessionária Steel para a nossa região. Avenida Padre Cícero 2370, pertinho do shopping. Sim. Telefone 3511-9550. Hoje eu, infelizmente, não vou poder ir lá, Marco Valério. Nem tão pouco amanhã. Porque amanhã também estará de portas fechadas. Mas quarta-feira... Quarta-feira tem. Volta o Campeonato Brasileiro, né? Quarta-feira? Sábado eu vou assistir jogo quarta-feira. Já tô marcando hoje. E tem jogo do Mengão quarta-feira. Quarta-feira. E sabe o que é que tem lá? Chopp dobrado. Na churrascaria Mão de Vaca. Não vou hoje, porque já fechou. Toma um. Você diz assim, sorriso. Alegria. Manda o show. Aí chega lá, tá, aí já chega com dois. Tum, bicho.
Não, é porque o segundo... Essa risadinha foi no nível daquela, da facada. De JF. Aí depois o cara diz, eu quero outro chopp Brahma. Aí ele chega lá... Com dois. E o povo ainda fala de mão de vaca. Lá é mão aberta. Quem conversa mão de vaca muito é boa pra comer lá na churrascaria mão de vaca. E o balão de 2, Marco Valério? Oxi, tu é doido. O torresminho. Delto, faça isso não, que eu não jantei ainda não. Tô com fome, ó. E hoje tá fechado agora pra nós jantar. Só quarta-feira mesmo. Churrascaria mão de vaca. Deixa eu falar também da Jumaz Esportes. Há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo. Rapaz, é uma loja completa. Exato. É tanta coisa bonita e boa na Jumaz, quando você chega lá, você não fica nem sabendo pra onde é que você vai olhar. É troféu, é tênis, é camisa do seu time de coração, é bola para todos os esportes, basquete, tem vôlei, até de futebol americano. Tem, Delton Sá. Luva para goleiro, uniformes esportivos e a camisa do seu time de coração. Por exemplo, vem aí a final da Libertadores. Sim. Vai comprar sua camisa do Mengão aonde? Na Jumasa. E Vai do comprar Palmeiras. sua camisa do Palmeiras aonde? Na Jumasa. Para ver o seu time campeão. Então passa lá para você. Era pra ser Mengão e Porcão. Não, Mengão e Verdão. Verdão, tá bom. Verdão. É. Melhor do que Porcão. É o Verdão, é. Melhor do que Porcão, Marco Valério. A gente só chama porco. É o Poico. porco. É o Poico. A gente nunca chama porcão nem palmeirão. Porque É Porcão era Verdão. churrascaria, né? É, exatamente. Lá no Rio de Janeiro, né? Lembra? Por exemplo, ninguém chama o Flamengo de urubuzão. Chama de Marco Mengão. Valério. Urubuzão, né? Até porque o Marco urubu é um bicho Valério. feio danado, não é verdade? Marco E Valério. o urubu é bonito agora. Marco Valério. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada a um design exclusivo. Referência em bolsas, carteiras e acessórios. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. José Marrocos 408, onde tem meu amigo Edilson, o doutor do fumê, que é torcedor do Corinthians. Rapaz, de quem é essa garrafa bonita aí, hein? Quem é? PPV. Rapaz, eu tenho uma que foi Silvano Lima que me deu, mas eu tô partindo pra outra, assim. É, bonita essa, né, PPV? Mas foi cara? Demais. Não, então... Silvano Lima... Eu gostei do demais. Eu disse, Silvano Lima me presenteou com uma garrafa que ele me deu, mas quando eu soube do preço da garrafa, eu digo, Deus me deu. Eu mesmo não tinha coragem de me dar um presente daquele valor. E ainda tem o nome do cabo, é? Maria, e você tá falando isso porque você não viu a garrafa de Iracema. Conversa, Marco Valério. É bonita também assim, igual a dele? Tu é doido, mano. Marco Valério, agora tu sabe onde tá tendo o pré-black, sabe? Lá na Foch. Lá na Foch. Eu vi já na Guga, domingo, ó, rasgando. Redmi A5 64 GB por apenas R$559. Tem Redmi A5 128 GB por R$670. E tem o Poco C71 128 GB por apenas R$680. Marco Valério, é a promoção até durar o estoque do pré-black da Foch do meu amigo Erlinho Crata, em Juazeiro. Onde tiver Fox, você pega esse preço aí. Só quem tem é o Erlinho mesmo, não adianta não. Vamos deixar João Filho falar agora? Eu sei, ele manda geral aqui. É agora eu? Sou eu agora? É? Se o seu nome for João Filho... Ah, muito bem. Pode ficar à vontade, viu? É, porque eu disse, vamos deixar João Filho falar. E ele ainda pergunta se é ele, né, Deus? Maria. Não, Marco Valério. Muito Vou bem. tomar um cafezinho. Bom, diante disso, a gente fala do Motel Imperial. Motel Imperial tá com novos apartamentos, muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém especial na sua vida. Conforto, higiene, qualidade, segurança, absoluta discrição no atendimento. Motel Imperial tem o seu perfil no Instagram, @Motel Imperial Oficial. Pois não, Delton Sá? Não, é só o Instagram que eu tava prestando atenção. Ah, muito bem. O endereço da Engenheiro José Walter, 280, no bairro Antônio Vieira. Direção geral do nosso querido João amigo. Filho vai gravar. Vai ser assim, ó. Ei. Aí a porta vai abrindo, aí João Filho tá por trás dela. Com roupão, estiloso e tal. Aí vai com aquelas palavras. Sinta o clima.
Esse dele aí, tá, vai mostrar lá, tudo, tal, e ele lá de roupão, todo elegante. Eu tô imaginando a cena. João Filho todo. Ei, aí ele. E a musiquinha? Aí ele vai dizer, João Filho, ele vai dizer, aqui tá tudo certinho. Esse Marco Valério é covarde. Eu tava bem ele conta a história todinha, é um covarde. Não, eu tô contando bem direitinho aqui. Você que tá esculhambando. E a musiquinha? Aí. Não, você que tá esculhambando aí. Viu? Aí vem aquela gata do lado dele, ó. Vá pro próximo, vá. Delton, quero morrer seu amigo, viu? Olha a cara dele pra mim. João Filho, diz assim, Delton, me ajude, ó. Mas eu tô ajudando, porque eu tô dando a dica pra fazer um comercial. Oxi, tu é que tá ironizando aí, eu tô falando direito. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Aqui sim, é qualidade. Rapaz, como é bom Baleia Burger, né? Que saudade do Baleia Burger. Ainda, né? Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio Doce. Não, Delto pagou já. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Marco Valério, deixa eu falar das Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes, olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, viu? Quando passa a prescrição médica, que o cara sai do médico, quando vai chegando na farmácia, antes de comprar, tu já tá ficando melhor, porque... Mais ou menos, tem que comprar. Não, é claro que tem que comprar, mas quando tá chegando... Meu não tempo tá não, meu filho, já... pra cima e pra baixo, não. Eu vou logo direto, Farmácia Fernandes. Não perco meu tempo. Eu também vou direto pra Farmácia Fernandes. Gastar gasolina, perder tempo. Deixa eu vou direto. Melhor preço, excelente atendimento. E quem vai falar agora é João Filho. De novo. Por aqui a gente fala também do posto Asa Branca, combustíveis com a qualidade da marca Petrobras. Para você abastecer o seu carro, sua moto com total confiança. Meu amigo, o posto Asa Branca é diferenciado, viu? Você pode conhecer também a loja de conveniência do posto Asa Branca, que começa as suas atividades das 7 da manhã até as 10 da noite. Novidades, promoções para você. Um local super agradável, excelente atendimento. Onde fica o posto Asa Branca? Na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, bem próximo do aeroporto. Outra dica que eu vou dar agora. Tu já chegou, parando lá no posto Asa Branca, no S10, bichona bonitão, né? Pá, abra assim aí, diz. Completa, combustível de qualidade. É no posto Asa Branca. A pessoa tu descendo assim do S10? Sim, claro, aquela que tava lá do lado dele, na picape. Não fica massa não, Marco Valério? Perfeitamente. Oxi, lá no Asa Branca. Tu faz da picape, lá do meu amigo Robertão, e ainda do Asa Branca. Não é não, do posto? E depois disso ainda leva ela pra jantar na mão de vaca. Pronto. Esse PPV, certo, é doido. Agora eu quero falar do vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, esse é o nome. Conosco também produtos Panebom, Pão Nosso, Pão Hot Dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Que foi, PPV? Produtos Panebom, Pão Nosso. Também tem a sensacional massa para pastel Tasquinha. Delta, aquele pastel que você trouxe semana passada, ele tá bicho bom danado, viu? Massa Tasquinha. Não tem gosto de óleo não, né? Porque tem uns pastéis por aí que no finalzinho Marco tem aquele, né, aquele gostinho de óleo. Marco Valério. Já esse que Delton Sá trouxe, feito com a massa Tasquinha. Marco Tu é Valério. doido, homem? Que pastel gostoso, rapaz. Bota a hora, João Filho. Bota a hora. Bicho, eu tô lá de carregar. E o programa vai acabar. 18h47, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, Marco. O programa vai ficar sério agora, porque está chegando o rapaz mais sério deste programa. Quem? Que atende pelo nome de Pedro Paulo Vieira Sobral. É de brincadeira. O PPV. Não, Delta, é porque eu ando na rua, não sei se alguém já fez esse comentário com você. Aí o pessoal, rapaz, eu gosto do programa, é descontraído, é brincadeira, tal. Vocês brincam com o João Filho e tal. Agora, na hora que aquele rapaz entra, aquele rapaz é sério, né, do Icasa, eu digo, no ar, ele é sério. Agora, no modo papagaio... Boa noite, Pedro Paulo Vieira, em nome de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. É ou não é, PPV? É sim, Marco Valério. Boa noite JF, boa noite a todos aqui no estúdio, boa noite aos nossos ouvintes. Verdão do Cariri que jogou sábado
o clássico pelo Sub-17 e a Copa Aloysio Gregório, e derrotou o Guarani por 2-0. Assumiu a liderança, carimbou seu passaporte para a fase semifinal e complicou a vida do seu maior rival, Guarani. Complicou. O Guarani agora joga uma final antecipada contra o Barbalha, mas vou deixar essa notícia de antes, né? Falar verdade. Ei, mas sobre essa vitória do Icasa, rapaz, teve um cara que sábado tava numa alegria porque o Icasa ganhou do Guarani. Ele tava nos 4 cantos da cidade dizendo: o Icasa ganhou de 2-0 e tava com um jogador a menos e foi 2-0 pro Verdão. Foi. Atende pelo nome de Jader Batista Moreira. Desde março, né? Ei, bicho, ali é torcedor do Icasa. Jader Batista é. Tu é doido. Jader Batista Moreira é louco pelo Icasa. Muito. Rapaz, se esse Jader ganhasse um dia na loteria, eu acho que ele ia pegar uns milhõezinhos, Delton, pra jogar no Icasa. Difícil ele ganhar, né? Ele não joga. Mas se ele ganha... Aquele rapaz que trabalha naquela outra rádio lá, que dorme à noite, vem quando diz um bicho a ele. Que não tá batendo ainda. Um abraço pro Jader Batista Moreira. Gente muito boa. E o Verdão do Cariri jogará quinta-feira contra a equipe do Cariri para fechar sua participação na primeira fase da Copa Luiz Gregório. Dependendo do resultado de amanhã entre Crato e Cariri, o Icasa jogará por um empate para ficar na liderança. Outra situação que chamou a atenção também foi até a gente já destacou aqui, o Delton trouxe a informação de outra causa que o Icasa tinha perdido para a CBF, uma causa de 2014, 2015, que o pessoal do Icasa na época entrou pedindo as possíveis rendas da Série A de 2014, e acabou que o Icasa foi derrotado. E na perícia interna que está acontecendo no Icasa, para saber de fato quanto o Icasa deve, acabou achando essa causa perdida, essa dívida, e o presidente explica esta situação. Boa tarde, estranho, né? Passando aqui para esclarecer uma dúvida, e que as pessoas estão indagando e me perguntando, e muitos comentando, sem saber o que é que está acontecendo, eu vou esclarecer aqui. Veja bem. Algumas pessoas falando que a CBF ofereceu um valor e o Icasa não aceitou. Primeiro, não é assim, porque a perícia, foi feita a perícia, o valor já foi publicado, o Icasa concordou. O que é que está acontecendo? O Icasa recorreu de uma causa que perdeu para os advogados da CBF. Isso quer dizer o quê? Que além dos patronos, dos advogados patronos, que tem direito lá no contrato que foi feito a 30%, apareceu outro, porque o Icasa perdeu uma causa lá em 2014, e se ele perdeu, o Icasa perdeu, ele tem que pagar os advogados da CBF. Então na perícia veio o valor, o Icasa recorreu desse valor, certo? Porque achou que era um absurdo, e nós estamos aguardando, o clube aguarda, certo? O que é que vai acontecer, porque essa causa que foi perdida aí pelo clube, nós não sabíamos antes da perícia que esse advogado tinha ganho essa causa lá, que não constava no bojo do processo. Então, quero deixar bem claro, certo? Deixar bem claro aqui para não acontecer dúvida, as pessoas ficaram comentando coisas que não é verdade, certo? E hoje se encontra nessa posição aí que está. Tá aí. Tem a causa do Icasa contra a CBF por não ter participado, e tem essa outra situação que a CBF ganhou e o Icasa recorre. E como é Icasa e CBF, acaba que estão confundindo uma coisa com a outra. Porque, pelo que eu soube, viu, Pedro Paulo, a respeito dessa ação aí, é porque o Icasa pediu como é que chama? Um bloqueio sem a liquidação, sem apresentar. E me parece que não poderia ter acontecido, o Icasa não poderia ter entrado com essa ação, algo nesse sentido. E aí, como deu favorável à CBF, ele paga os honorários dos advogados, né? Que chama-se, para lá tem um termo que é sucumbência, alguma coisa assim. Não é muito minha praia, não, essa área aí, essa linguagem do direito, mas enfim,
E aí o Icasa se surpreendeu com esse valor, né? 7 milhões é alguma coisa. Isso, e aí o Icasa recorreu para tentar reverter esta situação. O que não tem nada a ver com o negócio de recorrer à STJ, nada, né? Não é essa... O resultado desse recurso ainda não saiu, é assim, Pedro? Exatamente, aguarda o resultado para tentar amenizar, porque se somar 30% mais 7 milhões e meio é dinheiro demais que o Icasa perderia deste dinheiro que virá da CBF para salvar, para tentar salvar o Verdão. Quer dizer que o que o Icasa tentou foi a arrecadação de jogos de uma hipotética participação do Icasa na Série A se não tivesse sido prejudicado pela CBF, é isso? E agora essa solicitação do Icasa foi negada pela Justiça. Foi isso em 2014. E aí, como foi negado agora o Icasa? Porque além da perícia para decidir o valor que a CBF vai pagar o Icasa realiza outra perícia para saber quanto ele deve. E aí, quando mexeram lá, acharam essa situação e o Icasa recorreu para tentar amenizar, abater desse valor divulgado de 7 milhões e meio de toda esta outra ação. Que coisa, hein, meu amigo Pedro Paulo? Não é fácil, né? Não é fácil. Tá certo. Obrigado pelas informações do Icasa nesta segunda-feira para Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Tem um Diniz pertinho de você. Eu não falei, Delton Sá, você viu como o estúdio ficou sério quando o Pedro Paulo foi participar? Porque ele não tá ali fora agitando. Exatamente por isso. Pois não, meu filho. Marco, Delton, você citou o nome do Matias. Lembrar que o Campo Grande, que representa a Liege, vai decidir o torneio Interliga sábado contra a Liga Desportiva de Trairi. O jogo vai ser lá no Presidente Vargas. Que maravilha, rapaz. Sábado às 3 da tarde. Sábado 3, pelo menos está marcado aqui 3 da tarde. Tá marcado às 15 horas. Tu lembra que a gente tava querendo ir pra Trairi? A gente tava querendo ir pra Flecheiras, achando que a final ia ser mas lá. vai ser em Fortaleza, não. Inclusive, esse jogo do... Esse jogo Vargas, interfere no jogo do Icasa, da última rodada. O César acabou de me falar aqui que o jogo do Icasa, que seria quinta, porque é feriado, da última rodada, vai ser o Campo Grande / Cariri vai pedir para remarcar. Entendi. Nada mais justo. É a informação que a Federação Cearense vai se responsabilizar pelo deslocamento da equipe do Campo Grande, assim como hospedagem e deslocamento, como também para o pessoal lá de Trairi, para jogarem sábado, 3 da tarde, lá no Presidente Vargas. E toda a sorte do mundo, né, para o time juazeirense, que é o Campo Grande, né, que representa a Liege, a liga aqui de nossa cidade. Pode voltar a ser Tomara campeão cearense, que volte com esse título. A gente está na torcida, né, Pepe? Há muito tempo que não ganha um título. Um abraço para o nosso amigo Alan Samir, que me mandou aqui a... Beleza. Bora pro intervalo comercial, daqui a pouco notícias do Guarani. A garotada do Leãozinho perdeu pro Icasa e agora vai decidir a vida contra o Barbalha no Sub-17. E ainda tem Los Pets após o intervalo. Vale FM. Paixão, o Cariri da Sorte desta semana tem muita grana pra você mudar de vida e realizar seus sonhos. Esta semana tem 60 mil reais na premiação total, tem 6 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e no prêmio principal tem 50 mil reais. Eu disse 50 mil. Ainda tem 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. Compre quantos você quiser. Quanto mais você comprar, mais chances de ganhar. Garanta já o seu título com nossos vendedores pelo aplicativo ou pagando via Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você.
qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri, prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Sabe o que está rolando no bairro Triângulo? Pavimentação através do Psil Juazeiro. São 36 ruas que recebem pavimentação asfáltica, além de nivelamento, canaletas e meio-fio. Mais de 15 milhões de reais investidos, tudo com recursos do município. Com isso, a população terá todo o bairro Triângulo saneado e pavimentado. É mais saúde, segurança e qualidade de vida. E muito mais vem por aí. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. A mudança também é. Cheguei em Juazeiro, eu tinha 18 anos. Na Unileão, eu amadureci e agora eu estou vendo os meus sonhos se tornarem realidade. Eu era uma criança super curiosa. Desde pequena, eu quis ser cientista. Sem ficção, só vidas reais evoluindo aqui no terceiro melhor centro universitário do país. Mega Vestibular 2026. Inscreva-se. unileão.edu.br. Prova 6 de dezembro. Unileão com você, sempre. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Eu lembro que a Comercial ZM continua com sua campanha de jardinagem Steel. Por exemplo, você pode comprar roçadeira FS55, R$ 1.449 e parcelar em 6 vezes sem juros lá na Comercial ZM. Tem pulverizador a combustão, R$ 2.399. E já tem também ofertas de Black Friday na Comercial ZM. Motosserra da marca Steel, 1.400 ou 1.347, é mais barato ainda, 1.347 à vista. Lembrando que a Comercial ZM é a sua concessionária Steel, Avenida Padre Cícero, 2370, próximo ao Cariri Shopping. Marco, deixa eu falar das ofertas da Black Friday da Madeireira Beira Rio. Você vai comprar fechador estilo por apenas R$ 47,90. Você vai comprar também dobradiças em oferta lá na Madeireira Beira Rio. Mas tem tanta oferta de Black Friday que você, meu amigo, vai aproveitar, tocar a sua obra sem problema nenhum. Tem portas BVM em oferta. Você compra cimento potinha R$ 41,50. Porta BVM decorada R$ 154,90. Tem coluna de ferro de 8mm 7x14 de 6,67 metros, R$ 67,90. E tem muito mais. É só você dar uma passadinha na Madeireira Beira Rio para acompanhar as ofertas da Black Friday. Durante a participação do Pedro Paulo Vieira, Marco Valério, eu esqueci de trazer uma informação que eu recebi do nosso amigo Marcos Fernandes, da Farmácias Fernandes, Marco Valério. Ele se desligou do time do Icasa. Eu estou tentando contato, tentei durante o final de semana, hoje também com o Marcos, para saber o motivo que o fez deixar, né, a diretoria do Icasa, né? Ele já tinha dado essa sinalização aos membros do Conselho Deliberativo do Icasa, mas definitivamente, nesse final de semana, ele acaba
deixando o Conselho do Verdão, do Icasa, o trabalho, não sei se definitivamente o Conselho, mas esse trabalho que ele estava exercendo na executiva do Icasa, ele se afasta do Verdão do Cariri, o Marcos Fernandes, e a gente está tentando saber os motivos que levaram o Marquinhos deixar também a questão de estar à frente desse trabalho do Verdão do Cariri, do Icasa, nesse momento, Marcos. E eu lamento, Delton, porque o Marcos Fernandes é um homem de bem, cidadão sério, que pessoa séria, né? É apaixonado pelo Icasa e eu acho que poderia contribuir bastante. Bom, deixa eu falar aqui da Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e da segurança do trabalho da sua empresa. E lembrando que se você precisa fazer exames laboratoriais, passou no médico, ele solicitou exames, faça na Clínica Sigma, Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro. Informações no WhatsApp 992035800. E agora, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Está chegando ele, Anderson Luiz, com notícias do Guarani. Boa noite, o Anso. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, João Filho. Boa noite, PPV, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Um final de semana que não foi interessante pro rubro-negro juazeirense. Por quê, meu querido O Guarani Anderson? jogou em duas categorias, nas categorias de base, e acabou perdendo pelo mesmo resultado na mesma manhã do sábado. Primeiro, o Guarani começou o jogo diante da equipe do Juazeiro Bom de Bola lá no CT, na categoria sub-20, e acabou perdendo pelo placar de 2-0. Um pouquinho paralelo a esse jogo, o jogo do Guarani contra o Juazeiro lá no CT começou às 8h30, e o clássico Icasa e Guarani no sub-17 pela Copa Luiz Gregório começou às 9 horas da manhã, onde o resultado final foi também 2-0 para o Verdão do Cariri. Então o Guarani acabou amargando essas duas derrotas no último final de semana, tanto no sub-17 quanto no sub-20, e aí se complicou um pouco mais no campeonato sub-17. Precisa vencer a equipe do Barbalha na última rodada, jogo lá no CT do Rubro Negro Juazeirense. Rodada vai ser toda cheia, nós vamos ter os dois jogos, e o Guarani só depende de si para essa classificação. Hoje o Guarani não está mais na zona de classificação, nós temos 5 equipes, o Guarani é o 5º colocado e só a vitória interessa. No sub-20 é início de competição, o Guarani tem mais 2 jogos pelo campeonato da Liege para poder se recuperar, e a situação mais complicada e que preocupa mais ainda a base, os diretores do Guarani, é relacionado à categoria sub-17 e esse jogo do próximo final de semana da equipe contra o Barbalha. Quer dizer que agora o Guarani é vencer ou vencer? Sim, precisa do resultado positivo, a vitória para poder passar para a próxima fase na competição. O empate não interessa, o Barbalha segue classificado, então o Guarani precisa dessa vitória no próximo final de semana. O jogo vai ser lá do CT do Leão do Mercado. Valeu então, meu querido Anderson Luiz, para falar da equipe do Leão do Mercado, Guarani, no oferecimento de Diniz Supermercados, e canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você. Vamos para Fortaleza, JF? Vamos sim, Kilber de Campos está com a gente, em nome de Diniz Supermercado, sempre com as melhores ofertas do Cariri. Fala, Kilber, a região te abraça, boa noite. Boa noite, meu querido João Filho, boa noite, Marco Valério, amigos do Timaço. O time do Ceará jogou agora à tarde pela Copa Fares Lopes do PV e venceu a equipe 2-1, a equipe do Caucaia. Caucaia é o Fona, não ganhou de ninguém. E o vice-Fona é o Vila Real de Sobral. O Vila Real a gente esperava muito, né? Fernando Henrique, goleiro, foi contratado, outros atletas foram contratados, mas o Vila Real naufragou. Nesse grupo, que é o grupo B da Copa Fares Lopes, o Ceará, o Tirol e o Maracanã estão qualificados para a próxima fase, faltando a definição de quem será primeiro e quem será segundo. Já no grupo do Ferroviário pela Copa Fares Lopes, final de semana tivemos o empate do Fortaleza com o Atlético Cearense em 1-1. Esse jogo deu ao Ferroviário a autoridade de terminar em primeiro lugar, porque faltam 2 jogos nesse grupo. O jogo entre Ferroviário e Fortaleza, que será sábado, e o outro jogo entre Atlético e Quixadá. Ferroviário vencendo Fortaleza, independente de quaisquer outros resultados, o Ferroviário será o primeiro colocado do grupo, e isso significa que pula da fase de grupos direto para as semifinais. No Brasileirão Série A,
Até a contagem das 18 horas, 41 mil ingressos vendidos para Ceará Internacional. Jogo da quinta-feira, 21h30. O jogo para dizer Ceará fica na primeira divisão. Tem muita gente cravando que com 42 fica. Eu não gosto desse 42 não. Eu vou ali com 44, 45 para o Ceará realmente se livrar da zona de rebaixamento. Então o Ceará tem 42, ganhando do Internacional iria a 45 e se classificaria, ficaria na primeira divisão. E daí para frente brigar por coisa melhor, Sul-Americana ou quem sabe uma pré-Libertadores. No Fortaleza é aquela história, ninguém jogou a toalha ainda. Quinta-feira tem um jogo contra o Bahia e o Rogério Ceni, técnico do Bahia, Marco João Filho, amigos do Timaço, completará 153 jogos como treinador do Bahia, igualando-se ao número de jogos na época que ele era treinador do Fortaleza, 153 também. Agora um detalhe, fala-se por lá que o Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, já foi diretor de futebol, já foi presidente, hoje é o CEO, não fica se o Fortaleza cair. Outra, Lucero, independente do Fortaleza cair ou ficar, também não fica. Até porque a Universidade Católica de Chile e o Colo-Colo do Chile também estão buscando o atacante Lucero El Gato. O certo é que o Fortaleza hoje tem para mais de 300 funcionários. E eu não estou falando do pessoal de jogo, não, do staff, de campo, não. Falando do pessoal que trabalha nos bastidores. A parte de fisiologia, a parte de equipe médica, os assessores de imprensa, os lambibotas, os puxa-sacos e os que não fazem nada. Fortaleza hoje tem 300 funcionários. Pois é. E se o Fortaleza cair para a segunda divisão, com certeza o trator passa pelo menos metade papoca, até porque segunda divisão é um outro patamar. São estas as novidades. Fortaleza joga quinta, feriado, 18 horas, e o Ceará joga quinta no feriado, 21h30. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer, um abraço, a gente se fala amanhã, tá bom? Se Deus quiser, um abraço. Grande abraço para você. Tá aí, Marco Delta, a participação do nosso querido Kilmer de Campos, direto lá da capital do estado. Vambora? Vamos lá, Delton Sá. Grande abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um bom começo de semana, até amanhã. Vale FM, Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. 10 vezes maior que da pecuária, 5 vezes maior que da soja. E eles podem, em pequenas áreas de florestas, ter uma rentabilidade imensa, muito forte. O Pará é o ponto de partida do Programa Nacional Florestas Produtivas, que espera recuperar mais de 1.000 hectares no estado. Mexer na mata, cuidar da mata, de Belém, no Pará, Graziele Bezerra. E hoje foi assinada a demarcação de 10 terras indígenas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em ação conjunta com o Ministério dos Povos Indígenas. O ato engloba territórios indígenas no Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná e São Paulo. Com essas novas portarias assinadas, 21 terras indígenas passam a ser reconhecidas desde 2024.